Caros alunos, sejam bem-vindos à quarta aula da nossa disciplina de Sistemas de Controle 1. Nesta aula aprenderemos a modelar sistemas mecânicos translacionais e rotacionais no domínio da frequência. Partindo agora para a análise de sistemas mecânicos translacionais, esses sistemas, da mesma forma que os circuitos elétricos, possuem três componentes lineares passivos. Dois deles, a mola e a massa, são elementos armazenadores de energia, e o outro, o amortecedor viscoso, dissipa a energia. Os dois elementos armazenadores de energia são análogos aos dois elementos armazenadores de energia elétrica, o indutor e o capacitor. O dissipador de energia é análogo à resistência elétrica. Nessa tabela, podemos examinar esses elementos mecânicos sujeitos a uma força F de t e a um deslocamento x de t, em que K, Fv e m são chamados de constante de mola, coeficiente de atrito viscoso e massa, respectivamente. Essa tabela resume o componente dissipador de energia, o amortecedor viscoso, e as relações entre força e velocidade e entre força e deslocamento. Então, observem que a relação entre força e velocidade para o amortecedor viscoso é dada por F de t igual a Fv vezes v de t, e que a relação entre força e deslocamento é dada por F de t igual a Fv vezes dx de t dt. E com base na relação entre força e deslocamento, chegamos na impedância mecânica do amortecedor viscoso, no domínio de Laplace, como sendo igual a Fv vezes S. Essa outra tabela resume a componente mola e as relações entre força e velocidade e entre força e deslocamento. Observe que a relação entre força e velocidade para a mola é dada por F de t, que é igual a K vezes a integral de V de t. E que a relação entre força e deslocamento é dada por F de t, que é igual a K vezes x de t. E com base na relação entre força e deslocamento, chegamos na impedância mecânica da mola no domínio de Laplace, como sendo igual a K. Por fim, essa tabela resume a componente massa e as relações entre força e velocidade e entre força e deslocamento. Observe que a relação entre força e velocidade para a massa é dada por F de t, que é igual a massa, vezes dv de t dt. E que a relação entre força e deslocamento é dada por F de t igual a massa vezes a derivada segunda de x de t. E com base na relação entre força e deslocamento, chegamos na impedância mecânica da massa no domínio de Laplace, como sendo igual a m vezes s ao quadrado. Para exemplificar, temos esse sistema mecânico composto por massa, mola e amortecedor viscoso. Esse sistema mecânico requererá apenas uma equação diferencial, chamada de equação de movimento, para descrevê-lo. Então, inicialmente, nós admitimos um sentido positivo para o movimento, que nesse caso foi para a direita. Utilizando o sentido adotado para o movimento positivo, desenhamos inicialmente um diagrama de corpo livre, colocando sobre o corpo todas as forças que agem sobre ele, tanto no sentido do movimento quanto no sentido oposto. Em seguida, utilizamos a lei de Newton para produzir uma equação diferencial de movimento, somando as forças e igualando a soma a zero. Desta forma, temos que F de t menos k vezes x de t menos Fv vezes a derivada de x de t menos m vezes a derivada segunda de x de t é igual a zero. Finalmente, admitindo condições iniciais nulas, aplicamos a transformada de Laplace à equação diferencial, separamos as variáveis e chegamos na função de transferência desse sistema. Observem que, para esse sistema, foi necessária apenas uma equação para descrever o movimento. Nos sistemas mecânicos, o número de equações de movimento necessárias é igual ao número de movimentos linearmente independentes. A independência linear significa que um ponto do movimento em um sistema ainda pode se mover, mesmo que todos os demais pontos de movimento permaneçam imóveis. Outro nome para o número de movimentos linearmente independentes é o número de graus de liberdade. Para ilustrar um sistema mecânico mais complexo, temos esse sistema com 3 graus de liberdade, no qual a função de transferência a ser determinada é a do deslocamento x3 de s em relação à força F de s. Em vez de simplesmente desenharmos os diagramas de corpo livre para cada um dos blocos de massa e depois determinarmos as equações de movimento e em seguida a função de transferência, podemos chegar nas equações de movimento por inspeção, onde primeiramente substituímos os valores dos elementos passivos por suas impedâncias mecânicas e todas as forças e variáveis temporais por suas transformadas de Laplace, conforme vocês estão vendo na figura.
De posse desse sistema já representado no domínio de Laplace, podemos obter as equações de movimento, formando um sistema de equações lineares. Tomando como exemplo o equacionamento para o movimento 1, conferido pelo deslocamento x1 de S, temos que a soma das impedâncias mecânicas conectadas ao movimento 1 vezes o deslocamento x1 de S, menos a soma das impedâncias comuns aos movimentos 1 e 2 vezes o deslocamento x2 de S, menos a soma das impedâncias comuns aos movimentos 1 e 3 vezes o deslocamento x3 de S, é igual à soma das forças aplicadas ao movimento 1. Observem que, caso o sentido do deslocamento x1 de S fosse diferente do sentido do deslocamento x2 de S, o menos que aparece na soma das impedâncias comuns aos movimentos 1 e 2 se transformaria em 1 mais. O mesmo vale para todo o equacionamento. Observe também que, se uma força externa F de S aplicada a um bloco de massa apresentar o mesmo sentido do deslocamento desse bloco, então essa força será representada como positiva no somatório das forças aplicadas ao movimento, que é representado no lado direito de cada uma das equações de movimento. Caso contrário, essa força seria representada como negativa. Então vamos agora chegar num sistema de equações que representa esse sistema mecânico translacional. Assim, para a equação do primeiro movimento, nós temos como impedância mecânica total conectada ao movimento 1 o resultado de S ao quadrado mais 2S mais 1. Temos como impedância mecânica comum aos movimentos 1 e 2 o resultado de S. Temos como impedância mecânica comum aos movimentos 1 e 3 o resultado de 0. E temos como soma das forças aplicadas ao movimento 1 o resultado de 0. Para a equação do segundo movimento, por sua vez, nós temos como impedância mecânica comum aos movimentos 1 e 2 o resultado de S. Temos como impedância mecânica total conectada ao movimento 2 o resultado de S ao quadrado mais 3S mais 1. Temos como impedância mecânica comum aos movimentos 2 e 3 o resultado de 1. E temos como soma das forças aplicadas ao movimento 2 o resultado de F de S. E por fim, para a equação do terceiro movimento, nós temos como impedância comum aos movimentos 1 e 3 o resultado de 0. Temos como impedância mecânica comum aos movimentos 2 e 3 o resultado de 1. Temos como impedância mecânica total conectada ao movimento 3 o resultado de S ao quadrado mais 2S mais 1. E temos como soma das forças aplicadas ao movimento 3 o resultado de 0. Desta forma, o sistema de equações na forma matricial é dada por essa representação. Uma vez que, pelo sistema, a saída é dada por x3 de S, aplicando a regra de Cramer, podemos determinar o deslocamento x3 de S através da divisão entre esses dois determinantes, o que confere esse resultado para o deslocamento x3 de S. Montando a relação entre x3 de S e f de S, temos que a função transferência desse sistema tem um polinômio do numerador igual a s ao quadrado mais 2s mais 1, e um polinômio do denominador igual a s à sexta, mais 7 vezes essa quinta, mais 18 vezes essa quarta, mais 24s ao cubo, mais 17s ao quadrado, mais 5s. Uma vez entendido sobre a determinação da função transferência de sistemas mecânicos translacionais, vamos aplicar os conceitos para sistemas mecânicos rotacionais. Os sistemas mecânicos rotacionais são tratados da mesma maneira que os sistemas mecânicos translacionais, exceto que o torque substitui a força e o deslocamento angular substitui o deslocamento translacional. Os componentes mecânicos para sistemas rotacionais são os mesmos que para os sistemas translacionais, com exceção de que os componentes ficam sujeitos à rotação ao invés de translação. Portanto, os componentes lineares passivos para sistemas mecânicos rotacionais são o amortecedor viscoso, a mola de torção e o termo associado à massa rotacional, que é a inércia. Nessa tabela, podemos examinar esses elementos mecânicos sujeitos a um torque T de T e a um deslocamento angular θ de T, em que D, K e J são chamados de coeficiente de atrito viscoso, constante de mola e momento de inércia, respectivamente. Essa tabela resume o componente dissipador de energia, o amortecedor viscoso, e as relações entre torque e velocidade angular e entre torque e deslocamento angular. Então, observem que a relação entre torque e velocidade angular para o amortecedor viscoso é dada por T de T, que é igual a D vezes ômega de T.
e que a relação entre torque e deslocamento angular é dada por T de t, que é igual a d vezes a derivada de θ de t. E com base na relação entre torque e deslocamento angular, chegamos na impedância mecânica rotacional do amortecedor viscoso no domínio de Laplace, como sendo igual a d vezes s. Essa outra tabela resume a componente mola de torção e as relações entre torque e velocidade angular e entre torque e deslocamento angular. Observe que a relação entre torque e velocidade angular para a mola de torção é dada por T de t, que é igual a K vezes a integral da velocidade angular. E que a relação entre torque e deslocamento angular é dada por T de t, que é igual a K vezes o deslocamento θ de t. E com base na relação entre torque e deslocamento angular, chegamos na impedância mecânica rotacional da mola de torção no domínio de Laplace, como sendo igual a K. E por fim, essa tabela resume o componente momento de inércia e as relações entre torque e velocidade angular e entre torque e deslocamento angular. Observe que a relação entre torque e velocidade angular para o momento de inércia é dada por T de t, que é igual a J vezes a derivada da velocidade ômega de t. E que a relação entre torque e deslocamento angular é dada por T de t, que é igual a J vezes a derivada segunda do deslocamento θ de t. E com base na relação entre torque e deslocamento angular, chegamos na impedância mecânica rotacional do momento de inércia no domínio de Laplace, como sendo igual a J vezes S ao quadrado. Assim como nós fizemos para o exemplo de sistema mecânico translacional, vamos agora determinar a função transferência dada por θ1 de S sobre o torque T de S para esse sistema mecânico rotacional. Para isso, chegaremos nas equações de movimento rotacional por inspeção, onde, primeiramente, substituiremos os valores dos elementos passivos por suas impedâncias mecânicas e os torques e variáveis temporais por suas transformadas de Laplace. De posse desse sistema já representado no domínio de Laplace, podemos obter as equações do movimento, formando um sistema de equações lineares. Tomando como exemplo o equacionamento para o movimento angular 1, temos que a soma das impedâncias mecânicas conectadas ao movimento angular 1 vezes o deslocamento θ1 de S, menos a soma das impedâncias comuns aos movimentos angulares 1 e 2 vezes o deslocamento θ2 de S, menos a soma das impedâncias comuns aos movimentos angulares 1 e 3 vezes o deslocamento θ3 de S, é igual à soma dos torques aplicados ao movimento 1. Assim como para a análise que fizemos para o sistema mecânico translacional, caso o sentido do deslocamento angular θ1 de S for diferente do sentido do deslocamento θ2 de S, o menos que aparece na soma das impedâncias comuns aos movimentos angulares 1 e 2 se transformaria em um mais. O mesmo vale para todo o equacionamento. Além disso, se um conjugado externo T de S aplicado a uma massa rotacional apresentar o mesmo sentido do deslocamento angular dessa massa, então esse torque apresentará um valor positivo no somatório dos torques aplicados ao movimento angular, que por sua vez é apresentado no lado direito de cada equação de movimento do sistema. Caso contrário, esse torque seria representado como negativo. Então agora vamos chegar no sistema de equações que representa esse sistema mecânico rotacional. Assim, para a equação do primeiro movimento angular, nós temos como impedância mecânica total conectada ao movimento angular 1 o resultado de S ao quadrado mais S mais 1. Temos como impedância mecânica comum aos movimentos angulares 1 e 2 o resultado de 1. Temos como impedância mecânica comum aos movimentos angulares 1 e 3 o resultado de 0. E temos como soma dos torques aplicados ao movimento angular 1 o resultado de T de S. Para a equação do segundo movimento angular, por sua vez, nós temos como impedância mecânica comum aos movimentos angulares 1 e 2 o resultado de 1. Temos como impedância mecânica total conectada ao movimento angular 2 o resultado de S mais 1. Temos como impedância mecânica comum aos movimentos angulares 2 e 3 o resultado de S. E temos como soma dos torques aplicados ao movimento angular 2 o resultado de 0. E por fim, para a equação do terceiro movimento angular, nós temos como impedância mecânica comum aos movimentos angulares 1 e 3 o resultado de 0. Temos como impedância mecânica comum aos movimentos angulares 2 e 3 o resultado de S. Temos como impedância mecânica total conectada ao movimento angular 3 o resultado de S ao quadrado mais 2S. E temos como soma dos torques aplicados ao movimento angular 3 o resultado de 0.
Desta forma, o sistema de equações na forma matricial é dada por essa representação. Uma vez que, pelo sistema, a saída é dada por θ1 de S, aplicando a regra de Cramer, podemos determinar o deslocamento angular θ1 de S através da divisão entre esses dois determinantes, o que confere esse resultado para o deslocamento angular θ1 de S. Montando a relação entre θ1 de S e t de S, temos que a função transferência desse sistema tem um polinômio do numerador igual a s ao quadrado mais 2s mais 2, e um polinômio do denominador igual a s à quarta mais 3s ao cubo mais 5s ao quadrado mais 3s. Com isso, finalizamos a nossa quarta aula. Na próxima aula, aprenderemos a modelar sistemas mecânicos rotacionais com engrenagens e sistemas eletromecânicos. Até mais!